Olá, sou Cecília Pimenta, sou discípula de Jesus Yeshua HaMashiach. Hoje eu quero falar para vocês um tema, entendendo o coração do Pai. Vocês já imaginaram que Deus é um Deus ciumento? Um Deus zeloso? Isso é muito profundo. Quando nós entendemos que fazemos uma aliança com Ele, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador único da nossa vida, e se você não fez isso, eu te desafio a fazer, a convidar Jesus a ser o seu dono, o dono do seu coração. Ele passa a ser propriedade, você passa a ser propriedade dele e ele passa a ser seu dono. E que dono, né? Um Deus que diz para nós, eu nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso está em Hebreus 13:5. Mas olha, tem outras passagens, tem passagens na palavra que diz que ele é um Deus ciumento. Em Deuteronômio 4:24 diz, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome e ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que guarda aqueles que são deles. Mas olha, diante de tudo isso que está acontecendo na Terra, você já imaginou como pode estar, o que pode estar acontecendo dentro do coração do Pai, dentro do coração de Jesus também, o Filho dele? Olha, eu penso que às vezes a gente nunca se preocupou com isso, não é? As pessoas, quando estão perdendo seus familiares, blasfemando contra Deus, pessoas que têm fé, dizendo que Ele não existe, que Ele é um Deus mau, ou pessoas relativizando a palavra de Deus para justificar seus pecados, suas transgressões, com aquela célebre frase, isso é normal, é nada a ver, Deus me entende. Gente, eu creio que quando nós tivermos um julgamento, essa frase, isso é normal e nada a ver, isso vai contar. Deus não vai poder, Ele te ama, independente dos seus pecados, mas Ele não pode concordar com o pecado porque Ele é puro. E Ele já nos deu várias ordenanças, várias coisas, dicas preciosas como viver bem nessa terra. Às vezes, sabe, eu tenho vontade de fechar os olhos de Jesus, falando, olha não olha para essas coisas tão ruins que estão acontecendo sobre a terra. Eu tenho vergonha do Senhor por tantas coisas, tantas transgressões, tantas maldades que têm sido realizadas nessa terra. Tem uma passagem em Malaquias 3:13, que às vezes são essas passagens que saltam nossos olhos, parece que a gente nunca leu. Já aconteceu isso com você? E ele diz, olha o Senhor, como é difícil as palavras nossas às vezes para com Deus. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que tenho falado contra ti? Vós dizeis, que tenho falado contra ti? E como foi inútil é servir a Deus? Que proveito foi de guardar seus mandamentos ou em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Aqueles que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros como isso pode acontecer. E Deus fala, eis que tem um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que não temem. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Entendem isso? Muitas vezes as pessoas estão falando coisas tão duras que estão ferindo o coração de Deus. Olha, eu vou contar uma experiência que me aconteceu dia 7 de março agora de 2021. Foi um domingo chuvoso e no pôr do sol eu senti o Senhor me chamar para orar. E eu via que estava tudo muito... Já era 6h40, já tinha praticamente passado o pôr do sol, nuvens, e já estava assim, chuviscando. E eu falava assim, Senhor, fala comigo. O Senhor sempre fala comigo nos seus sinaizinhos, às vezes Ele me fala no arco-íris. Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. O que o Senhor quer falar? E de repente, gente, eu senti uma tristeza na minha alma. Era como se eu pudesse sentir a tristeza do coração do Senhor. E aí eu fechei meus olhos e comecei a cantar apaixonadamente aquela música. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Eu creio que muitos conhecem esse louvor, é bem antigo. E quando eu abri os olhos,
diante de mim acendeu o céu, ficou laranja, sabe aquele céu laranja e amarelo? E meu coração começou a disparar, era como se eu tivesse aquecido o coração do Senhor. E ele falou, vai na palavra. Aí eu procurei na palavra, abri a palavra mais tarde e abri em Cantares. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Cantares, no capítulo 7, está escrito, no versículo 6, põe-me como selo no teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é mais forte como a morte, é duro como a sepultura, o ciúme, o zelo. E as suas brasas do amor são brasas como de fogo, e são veementes labaredas, e as muitas águas não poderão apagar este amor. Gente, eu entendi com essa palavra que o coração do Senhor, com aquele louvor, ele se aqueceu. Minutos antes de eu cantar, eu escutei aquela doce voz do Senhor falar assim, fique serena e apenas me adore. Eu creio que nesse tempo de tribulação, nesse tempo onde tantas pessoas estão falando coisas ruins, não estão se preocupando com o coração do Senhor, fique sereno, pare de ouvir más notícias e apenas adore o Senhor. Assim, nós vamos conseguir aquecer o coração de Deus e trazer algo mais extraordinário sobre a nossa vida. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa também entender que Deus tem sentimentos e que nós precisamos, nesse tempo difícil, aquecer o coração dele.